Olá, eu sou a Suzana, psicóloga e facilitadora licenciada do programa Educação Emocional Positiva. Eu tenho visto alguns compartilhamentos, alguns comentários na minha página, sempre que eu coloco algo relacionado ao comportamento da criança, a forma dos pais conduzirem melhor, em termos de educação, em termos de auxílio nesse desenvolvimento socioemocional. Então hoje eu quis gravar esse vídeo para vocês para esclarecer alguns pontos, para tranquilizar o coração aí de alguns pais, de alguns avós que também acabam fazendo esse papel, né, tão importante na educação aí dos netos. Então, eu começo esse vídeo dizendo assim, calma, porque o problema não é com você, não é com seu filho. Quando a gente fala nesse desenvolvimento da primeira infância, que é por volta aí dos 3, 4 anos, a gente está falando de uma etapa bastante difícil, tá? Então, não é individualmente com você que acontece o problema. A gente ouve muitas queixas relacionadas a essa fase da vida. E eu vou te explicar por quê, tá? A partir dessa idade, a criança já começa a se perceber como um ser individual dentro do contexto familiar dela, né? Então ela já sabe, ela já percebe que ela tem os próprios desejos, né? As próprias necessidades, que ela quer fazer as escolhas, certo? Então, a partir daí ela já começa a ter uma consciência maior sobre isso. E junto disso também vem uma dificuldade em controlar as emoções. Ela ainda não conhece, ela está iniciando a convivência dela, primeiramente no ambiente familiar, posteriormente na escola, no grupo de amiguinhos. Então, ela age normalmente por impulso, porque ela ainda não tem o que a gente chama de regulação emocional. Então, a capacidade de perceber o que ela está sentindo e de mediar o impacto que isso vai ter no ambiente onde ela está inserida, tá? Então, é uma fase realmente difícil, tanto que ela é conhecida como a adolescência dos 3, 4 anos, né? Então, é um comportamento muito típico do adolescente, porém, num corpinho aí de uma criança pequenininha, né? Que tá começando a entender o mundo, que tá começando a entender como as coisas funcionam, tá? E a palavra-chave para os pais, né? Principalmente aí, eu vou me dirigir aos pais, mas isso com certeza, essas dicas elas vão servir para todo mundo, né? Que acaba tendo esse contato com a criança, é paciência, tá? Suzana, mas eu não tenho paciência. Então, você precisa trabalhar a sua paciência, tá? Ela é fundamental, é um dia após o outro, são sementinhas que a gente vai plantando no dia a dia dessas crianças, tá? Isso não significa que, mas um dia eu perdi as estribeiras, eu acabei perdendo a calma, eu gritei, eu me descontrolei. Tudo bem, você não é a pior pessoa do mundo por causa disso. Acontece, tá? Acontece, somos seres humanos. Também muitos de nós estamos aprendendo a regular as nossas emoções. Eu falo muito que nós pais somos modelos para os nossos filhos. Então, isso significa que a gente também tem que aprender, né, a regular as nossas emoções, a observar os nossos comportamentos, porque não adianta você exigir algo do seu filho e da sua filha e não ser um modelo para ela para aquilo, né? Você está exigindo algo dela e ela olha para você e fala, ué, mas não é o que eu vejo. Então, paciência, tá? Paciência, porque é realmente um dia de cada vez, tá? Então vamos começar. Quando essa criança ela se descontrola, ela fica com raiva, o que eu faço? Tá? Então a primeira coisa que você tem que avaliar, a primeira coisa que você tem que pensar, você precisa escolher as batalhas que você vai se envolver com seu filho. Por que eu tô dizendo isso? Não dá pra gente brigar o tempo todo por tudo. Não dá. É um desgaste para você e é um desgaste para a criança, tá? Então, como você vai saber discernir, né? Então, quando eu devo agir e quando eu devo ignorar ou esperar ele se acalmar sem uma grande intervenção. Então, quando o comportamento da criança não estiver agredindo, ferindo
alguém do ambiente dela ou o próprio ambiente, então ela não está quebrando as coisas, ela não está prejudicando o ambiente ao redor dela, cabe deixar e esperar ela se acalmar, tá? Então, ela tá montando um brinquedo, ela tá fazendo alguma coisa e ela se frustra. Nessa idade, a criança, ela passa a experimentar a frustração, né? Aquele sentimento que, quando as coisas não acontecem da maneira como a gente quer. Então, como ela não tem essa regulação emocional, ela vai agir por impulso. Então, ela vai jogar o brinquedo, ela vai começar a chorar, ela vai manifestar raiva, frustração por não ter conseguido montar. Deixa. Quando ela se acalmar ou se ela vier pedir auxílio, segundo passo importante, comece a validar o que essa criança está sentindo. Ensine ela, ajude ela a nomear o que ela está sentindo. Então você ficou frustrado, por quê? Porque não deu certo o que você estava fazendo. Eu percebo que você está sentindo raiva. A partir daí, ela começa a entender, ela começa a dar nome ao que ela está sentindo. E isso é muito importante para mais para frente ela conseguir aí obter essa regulação emocional, esse autocontrole, que é o que a gente tanto espera, né, das crianças nessa faixa etária. Agora, não, Suzana, ele ficou com muita raiva, ele tentou me agredir, ele começou a bater. Aí sim é o momento de intervir. Isso eu já coloquei na minha página também. Abaixe, contém essa criança. Conter não significa apertar, segurar forte, porque aí você também está demonstrando um descontrole, tá? Então, contém essa criança, olhe nos olhos dela e fale para ela, olha, desse jeito a gente não vai resolver o problema. Você tem que se acalmar primeiro. Quando você se acalmar, nós vamos conversar. E saia de cena, tá? Saia de cena. Quando não tem plateia, a criança tende a se perceber sozinha, opa, ninguém tá me olhando, ninguém sabe o que eu tô fazendo, e ela tende a se acalmar, tá? Lógico que quando estamos dentro do nosso ambiente, dentro da nossa casa, isso fica um pouco mais fácil, né? Em locais públicos, simplesmente não tem como você sair andando e deixar a criança lá. Então, cabe sim você tirar ela daquele ambiente, levá-la no banheiro, num lugar mais reservado, evitando assim essa plateia, e auxiliá-la a se acalmar e conversando com ela. E lembre-se, também é importante, fale de uma maneira objetiva, tá? Grandes discursos, grandes sermões, no momento em que ela tá com raiva, ela não vai assimilar, ela não vai absorver tudo aquilo, né? Então, de uma forma bastante objetiva, numa linguagem bastante acessível para essa criança, você consegue sim fazer com que ela entenda. Vai ser num dia, num passe de mágica? Não. Num dia isso vai dar certo, no outro talvez não dê, talvez ela demore mais para se acalmar, tá? Mas é um trabalho de persistência, é um dia de cada vez, tá? Então, a persistência e a paciência são fundamentais nessa faixa etária da criança, tá? Vamos trabalhar também com a prevenção. Então, eu falei o que fazer no momento da raiva, né? No momento daquela explosão. Quando a criança tá calma, aproveite esse momento, sente com ela, fale com ela sobre momentos felizes do dia a dia dela, ajude ela a identificar coisas positivas, tanto no seu comportamento como nas coisas que ela faz, né? Então, você teve uma manhã bacana com ela, onde ela foi uma manhã calma, onde vocês se divertiram, onde você não precisou a intervir em nenhum comportamento inadequado, reforce isso para ela, mostre para ela, olha o dia legal que a gente teve, olha como você se comportou bem, você me ajudou, eu não precisei pedir para você fazer as coisas. Isso, além de favorecer a autoestima da criança, isso oferece segurança. Você está mostrando para ela o que você espera dela. E muitas vezes a gente, quanto pais, esquece, né? A gente quer cobrar, a gente quer corrigir, mas quando as coisas estão bem, quando eles estão se comportando da maneira que a gente espera, a gente esquece de falar, né? E é isso que vai manter esse bom comportamento. É dessa forma que a gente vai extinguir aos poucos o mau comportamento e conseguir aquilo que a gente tanto deseja dessa criança, né? Então, que ela consiga regular essas emoções e que ela consiga perceber o impacto, né, dos seus comportamentos negativos no ambiente, nas suas relações, tá? Então, validar as emoções da criança, fundamental quando ele estiver bem. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui de um desenho que eu acho muito bacana. Ele se chama Daniel Tigre, tem no YouTube, tem no Netflix.
Então, é um desenho bem apropriado para essa faixa etária e ali ele explora bastante essa questão das emoções, explora bastante todas as fases em que a criança passa, né? Então, quando não quer dividir um brinquedo, quando fica segurando muito o xixi, não quer parar de brincar, quando nasce o irmãozinho ou irmãzinha. Então, fica aí como dica para vocês, assistam junto com a criança, quando terminar discutam com ela aquele capítulo, aproveitem esses recursos, né? A gente fala tanto, a internet é ruim, tem muita coisa ruim, mas o que tem de bom, às vezes a gente esquece de utilizar ao nosso favor, né? Que são essas séries infantis, alguns filmes, eu também já deixei na minha página aí a indicação de alguns filmes pra gente trabalhar isso. Então, vamos aproveitar esses nossos recursos, tá certo? E com muita persistência trabalhar esses comportamentos das crianças, ok? Então, essa era a minha dica de hoje. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de outros assuntos que você gostaria que eu abordasse aqui, deixa aí nos comentários, que eu preparo com bastante carinho o que for preciso para auxiliar vocês aí nessa fase bastante difícil, tá? E lembrando que as inscrições para as minhas oficinas de educação emocional positiva estão abertas. Essas oficinas são destinadas a crianças de 7 a 11 anos. E ali eu trabalho muitas dessas questões que nós falamos aqui, que eu passei para vocês aqui no vídeo, tá? Eu atendo aqui em Jundiaí, aqui na cidade de Jundiaí. Procurem aí meu contato na minha página para qualquer dúvida, qualquer dificuldade que vocês tenham, eu estou à disposição, tá? Um abraço então, boa sorte, paciência e persistência. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!